Sejam bem-vindas a mais um Chá das 5. E pensando na beleza individual e única de cada mulher, e encontrando no Espiritismo a filosofia de vida, é que hoje o Chá das 5 vai conversar com a Solange Guitino, que é hair designer, visagista, casada, mãe de 3 filhos e muito determinada. Solange, seja bem-vinda ao nosso programa e eu gostaria que você falasse um pouquinho quem é a Solange para que as mulheres que estejam nos assistindo consigam também se identificar um pouquinho melhor com você. Ok, Cristiana, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Falar da Solange, né? A Solange, como você colocou, é determinada. Na minha profissão, sou muito determinada mesmo, já estou há alguns anos, comecei aos 17 anos. É uma profissão que gosto muito do que faço, muito mesmo, me identifico. Falar da mãe Solange, né? Tenho 3 filhos, um filho com 19 anos, que é o João Gabriel, um filho com 9, que é o Pedro, e um filho com 6 anos, que é o Murilo. Eu sou uma mãe que adoro a minha família, consigo fazer essa relação de profissional com a mãe Solange mais tranquilo pelo fato do salão me permitir até envolver eles dentro, né? Então sempre consegui acompanhar muito bem eles dentro do salão. E você colocou também que essa mulher determinada, ela é determinada em vários aspectos. Eu falo sempre assim que quando eu preciso ser firme, eu sou firme, né? Como mãe. Quando eu preciso ser doce, eu procuro ser doce, porque a família tem que ser construída com amor, né? Com ternura, com doçura. É uma conquista que eu estou buscando, né? Fazer mais, né? Eu digo que por eu ser espírita, uma das minhas buscas dessa existência é conquistar a mansietude. Né? Ai, que lindo. Então, é uma das minhas buscas. Mais ou menos isso é a Solange. Que legal, Solange. E quando a gente fala assim, a gente comentou um pouquinho antes, né? Quando a gente pergunta para qualquer mulher, quem é você? Geralmente as mulheres se resumem à profissão. Eu sou professora ou eu sou empresária. E como que você vê, assim, essa falta, às vezes, tem a ver com a personalidade? Por que as mulheres estão tendo dificuldade hoje com tanta informação, com tanta profissionalização? De que maneira que você vê essa dificuldade que as mulheres estão tendo de dizer quem elas são? Às vezes a mulher conhece melhor a vizinha, conhece melhor a avó, conhece melhor uma amiga, consegue falar melhor sobre essas pessoas, essas mulheres, do que consegue falar sobre si própria. De que maneira você vê isso, Solange? Eu como na condição de visagista, né, que é um recurso novo que está surgindo para os cabeleireiros, a gente pode perceber a dificuldade em todos os setores, né? Não é só com as mulheres, com os homens também. Tem essa dificuldade de falar de si próprio. Primeiro porque é mais fácil a gente olhar para o outro do que olhar para a gente mesmo, né? Porque para a gente olhar para a gente precisa tirar máscaras, né? Então, tirar máscaras, muitas vezes essas máscaras nos sustentam, porque Deus não erra, né? Até na condição de permitir que o ser use máscaras, porque muitas vezes ele está usando uma máscara de forte e na verdade ele é frágil, né? Então ele necessita de colocar aquela máscara que ele é brabo, ou que ela é braba, que ela é guerreira, porque se ela tirar, ela vai mostrar muita fragilidade dela e ela não vai suportar, né? Então, aonde entramos com o visagismo nessa questão da construção da imagem? Justamente, como falei, é uma ferramenta que veio para que o visagista possa auxiliar ela a se descobrir.
Solange, e você trabalha diretamente com mulheres no teu dia a dia, né? Então, Exato. isso já faz muito tempo, como você citou, desde 17 anos. Uhum. Como você vê hoje o comportamento e a autoestima das mulheres que chegam até o teu salão, que chegam até você? Porque, como eu já ouvi falar muito de você, diz que você sempre tem uma palavra para dar, independente do momento que a gente está vivendo ou não. E como que você vê, então, esse comportamento da mulher hoje e a autoestima da mulher? É muito individual também, né, a questão da autoestima. Muitas vezes a pessoa está passando por uma dificuldade na sua vida emocional, na sua vida íntima, e ela não consegue identificar muitas vezes qual é essa dificuldade, essa dor, essa carência. E o visagismo acaba que vai remetendo a essa construção e ela identifica qual é a sua problemática. Mas a função do visagista é fazer com que ela possa se olhar no espelho e possa construir, fazer um encontro mágico com ela mesma, né? Então, muitas vezes ela está usando uma franja, por exemplo, e ela tem um temperamento muito doce, vai deixar ela mais doce, ela vai procurar um emprego que ela precise mostrar que ela é determinada, ela não vai ser contratada. Porque a franja está deixando ela, se ela for do temperamento... Doce demais. Doce demais, suave demais, né? Então ela está com uma imagem equivocada, ela pode se olhar no espelho e não se sentir com a sua autoestima, né? Então essa é a função do cabeleireiro hoje, que tem este recurso, essa ferramenta do visagismo. Talvez seja até por isso, às vezes a gente encontra algumas mulheres e você olha, mas parece que ela até tenta mudar o cabelo, o jeito de se vestir, mas que aquela não é ela. Exatamente. Tem um pouco a ver com isso, Muito então parece que não... Né? Não, parece propriamente que aquela pessoa pegou, por exemplo, uma página de uma revista, como a gente escuta muito, né? Não, eu quero ficar assim, eu quero que você faça assim com o meu cabelo, ou se compra uma roupa pra parecer com alguém. E aí você olha essa mulher e diz, nossa, mas não é a Solange. Parece que a essência não diz com o que a Solange está representando. Ela pode até... agora tudo é muito relativo. A partir do visagismo é tudo muito relativo. Ela pode pegar uma revista, ela pode pegar uma imagem de um cabelo que ela gostou, de uma franja, ou que, né, agora está em alta as franjas. Franja é muito delicado, não é para todo mundo que dá para fazer, né? Então ela naquele momento ela está vivendo o que ela quer viver, aquele personagem, né? E ela tem direito, ela faz, mas ela pode dentro de 15 ou 30 dias chegar no celular, não gostei. Por quê? Porque ela daí não se identificou com aquilo, né? E antes, Cristiano, é interessante que quando eu, por ser determinada, eu sou orgulhosa na minha profissão, eu gosto de acertar, né? Orgulhosa no bom sentido, né? Sim. Porque tem o orgulho que destrói. É orgulhosa no bom sentido de querer fazer melhor, né? Então eu me frustrava muito. Poxa, mas eu me dediquei tanto, eu fiz tão certinho na técnica e ela não gostou, né? Então hoje o que o visagismo faz? Ele faz com que eu compreenda a minha cliente, que ela estava vivendo um momento, que ela queria aquela imagem da revista. E a gente passa por isso em vários segmentos da vida, profissional, com como certeza. mãe, a gente tem essa necessidade também de mudança. Solange, qual que é a importância do visagismo no teu trabalho? Claro, você já colocou muito da importância, mas hoje onde se acentua muito a customização e a despadronização. Porque a gente está vivendo também um momento que trabalha muito com a identidade de cada mulher. É algo bem novo, né? É bem novo no mesmo. mercado, essa questão de você viver a individualidade, principalmente falando da nossa região, né, Cristiana? Assim, você vai para os grandes centros, isso já se vive há mais tempo, esse direito de liberdade, de você expressar o que você é, né? Mas o interessante do visagismo dentro dos salões de beleza é que ele consiga fazer com que a pessoa identifique realmente o que nós podemos adequar à moda, porque se tem que trabalhar com tendências de moda, né? Então eu vou adequar dentro da tua individualidade a tendência da moda, né? Então sai daquela massificação de moda, porque agora tá na moda franja, todo mundo vai fazer franja, né? Não é assim. Você tem temperamento para essa franja, então nós vamos fazer essa franja. Você tem temperamento para fazer contraste de cor,
vamos fazer contraste de cor. Porque, por exemplo, nós podemos pegar uma mulher que é do temperamento melancólico, que são aquelas mulheres que têm o rosto fininho, o olho pequenininho, fechadinho, boquinha cupido, né? Boquinha cupido. É aquela boquinha fininha, desenhadinha, né? Ela é uma mulher que ela, na vida pessoal, na casa dela, ela deve ter tudo muito sistemático. Muito né? certinho. Tudo certinho, organizadíssimo, né? Então ela se olha no espelho e ela vê as luzes, né? O que dá o contraste de cor. Não. Bagunçou. Para mim isso é bagunça, né? Então tu não vai fazer. Agora, te cortando um pouco, Solange, mas que interessante, porque o visagismo, para você, ele tá como uma profissão. Mas eu acredito que para a mulher que vai fazer essa prática, é praticamente uma terapia também. Com certeza, tanto que nós conversávamos antes, né, Cristiana, que por você adentrar a vida íntima da pessoa, porque está desenhado no rosto dela, pô, mas como é que ela sabe? Está desenhado no rosto quem a pessoa é, né? Não, veja bem, a gente se encontrou pela primeira vez hoje, né? Nos falamos por telefone. E você conseguiu falar coisas da minha personalidade agora, nesses minutinhos antes da gravação, sem ter maior contato comigo, então... Para nós falar um pouquinho disso, Cristiana, Philip Hallowell, que é o criador do visagismo, ele é um inglês que casou com uma brasileira e hoje mora no Brasil, pinta rostos há mais de 40 anos, né? Que legal. Então, ele chegou um momento da vida dele que ele quis procurar entender os seres humanos para que ele pudesse expressar em suas pinturas. Então ele foi buscar o estudo em vários estudiosos do ser, e dentro deles ele descobriu Carl Jung. Quem já lê psicologia, faz esses estudos, sabe quem eu estou falando, Carl Jung, o homem e seus símbolos, né? E Carl Jung fez um estudo em Hipócrates, pai da medicina, né? Há mais de 2000 anos antes de Cristo. Ele já definiu que o ser humano ele tem 4 tipos de temperamentos. Ou seja, ele pode ter um ou mais de um temperamento ou um somente. Então, está desenhado no rosto quem a pessoa é no seu mundo íntimo. Então, a testa, ela representa a intelectualidade do ser. Você vê que a minha avó, como eu te falei, eu tenho a testa grande, né? Isso. E quando eu reclamo, porque a minha avó, eu sou muito parecida, assim, geneticamente com ela, e ela diz, não reclama. Testa grande é sinal de inteligência. Aí eu brinco, vó, eu queria ser um pouco menos inteligente, então. Mas realmente tem a ver. Tu vê o quanto isso é antigo, porém, estamos vivendo esse momento que o ser está na condição de entender isso. Porque veja bem, né, Solange, a data de nascimento, se eu nasci no mesmo dia que você, tem muito a ver alguma coisa que nos aproxime. Você já percebeu? O signo da pessoa... Né? Então a característica, por exemplo, do rosto também marca muito essa semelhança. Carl Jung fala que está registrado nos arquétipos, né? Alguns falam os arquetipos. Está registrado no nosso mundo mais íntimo, nos porões do nosso subconsciente, para estar registrado aqui. Então, se você é uma pessoa que pensa muito, que é toda sistemática na organização mental, que pontua tudo na sua vida, a sua testa vai ser maior. Se você é uma pessoa que não pensa para tomar atitude, que agiu, depois se arrepende, você pode observar que são pessoas que têm a testa mais curtinha. Então, naquele momento, ela chegou no salão e ela precisa mostrar que ela tem capacidade mais intelectual, você vai mudar a franja, você vai erguer, vai mostrar a testa. Ele vem para auxiliar. Isso, exatamente. A necessidade que a pessoa está vivendo no momento. Aí entra a autoestima. Entendeu? Tá. Aí entra a autoestima, porque muitas vezes a pessoa está assim para baixo, ela tem uma testinha curta, você faz uma franja ou ergue, mostra o rosto dela, dá um up, né? E como eu te falei, quando a gente te convidou, que eu acabei procurando os tipos de rosto, como a gente também tem dificuldade, eu não sabia dizer se o meu rosto é redondo, se é triangular, se é quadrado. Então a gente também tem essa dificuldade, a gente que não tá ligado diretamente, como você falou, não, tem que ver o rosto todo. Tem que olhar não é no centro, né? É em volta, na circunferência do rosto, que você vê o formato do rosto.
Mas o formato do rosto determina muito mesmo, vem fechar que temperamento você é. Solange, né? você falou, por exemplo, da testa, já o olhar. O que o olhar, ele mais, assim, de que forma que você mais identifica a questão do olhar? O olhar no visagismo, ele expressa a emoção. A emoção. Né? É a emoção. Por exemplo, você tem um olhar bem expressivo, né? Uhum. Você consegue falar e identificar se você gosta ou não, né? Você consegue dizer pro teu... Tem filho, Cristina? Tenho, 4. Né? 4 filhos. Meu filho, a mamãe ficou feliz, eu gostei disso, não gostei disso. Você consegue dizer ao seu hair design, gostei desse cabelo, não gostei desse cabelo. Na boa, você fala, né? Você não fala, você não segura pra você essa emoção, né? Então tem pessoas que têm aquele olhar mais caidinho, que por exemplo, na hora de fazer uma maquiagem, porque aquele momento do casamento dela, ela tem que mostrar emoção. Aí você dá uma erguida. Isso, fazer com que disfarce esse olhar, porque ela tem emoções reprimidas. O que construiu essas emoções reprimidas dentro dela vem provavelmente da infância, né? Que a gente vem de uma época em que os mais jovens já não hoje, né? Mas as pessoas mais com uma idade mais senil, né? Ela vem de uma educação onde que não era permitido expressar o que sentia, né? A repressão era muito grande. Exatamente. Então ela tem emoções reprimidas e ela não consegue falar que ela não gostou, embora dentro dela ela não gostou ou ela gostou, e ela não consegue expressar isso. E o nariz, agora vamos descendo. Então, o nariz, o que o nariz assim traz também de identidade? O nariz expressa a ação, o ritmo, né? O ritmo. Isso, então, quanto mais o nariz maior, largo, ele quer dizer que são pessoas que têm muita pressa. Normalmente são pessoas comidas pela ansiedade. Mas também tem muito a ver com a genética. Por exemplo, uma das minhas filhas, ela tem o nariz, mas geneticamente, até porque ela é adotiva, então a descendência dela é indígena. Como também tem o japonês, tem o nariz mais larguinho. Isso, e aí como que faz, assim, para separar também um pouco a genética da característica ou não separa? Não separa. Não separa. No momento da construção de imagem, no visagismo não separa. Agora, se for levar para a linha terapêutica, aí tem que se trazer, porque tem as questões das afinidades, porque se reuniram naquele lar. Então, as mulheres com o nariz mais larguinho significa a pressa. A pressa, o ritmo. Então, eu sou muito lenta. Exatamente, assim, como eu falei antes, né? Você faz no teu tempo. Sim, eu aprendi a fazer no meu tempo. Porque não. Porque como você tem misturas de temperamento, também isso às vezes ele causa dentro de você alguns conflitos. Bastante. Alguns conflitos por conta de você ter 2 temperamentos, né? Aqui avisa muito, chega muito, né? E o teu nariz te segura um pouco. E pra quem tem, Solange, por exemplo, assim, a questão da boca. Ou, deixa eu voltar um pouquinho no nariz. Para aquelas pessoas que têm aquele nariz bem compridinho, bem pontudinho, tem alguma simbologia nisso? O nariz o nariz tucano, né? Nariz tucano, que algumas pessoas falam. O nariz tucano, ele normalmente é ligado às pessoas do temperamento sanguíneo, né? Que você olha o perfil dela, é triangular, né? Ele tem muita instabilidade emocional, né? Ele tem Sabe que você tem razão. Tu vai falando, eu vou pensando nas pessoas que eu conheço bem mesmo. Ele tem muita tendência a ser bipolar, né? Ora tá bem, ora tá mal, né? Como ele chega com muita alegria, ele pode ter aquele dia que você olha no espelho e cai lá embaixo. E a boca, Solange? A boca expressa a sexualidade. A sexualidade. A sexualidade. A sexualidade e os dentes, a comunicação, né? Então, aquela pessoa que abre a boca e os dentes aparecem, eles são retangulares, é aquela pessoa que consegue se comunicar bem, que é o teu caso, por exemplo, né? Consegue se comunicar bem. E já aquelas pessoas que têm o dente formato triangulares também, fininho, boquinha, ela mais ouve do que fala. Só que a gente tem que salientar, Cristiana, que todos os temperamentos são importantes. Sim, né? Com certeza. Todos estão... Porque também é a soma da individualidade, exatamente, né? Por exemplo, não vão ser todas as pessoas com o mesmo tipo de olhar, mesmo nariz, com a mesma boca. Exatamente. Então o olhar é diferente, com o nariz diferente, com a soma da boca que expressa algo diferente, que dá a soma do indivíduo. Exatamente. Porque o que a gente vive hoje
em massificação. A gente vive hoje muito tudo igual, os narizes tudo igual, né? Estão vendo os narizes todos iguais. Sim, as japonesas agora estão diminuindo o nariz, também afinando o nariz. Então, o visagismo ele veio para justamente fazer isso, fazer com que você busque identificar, mostrar na tua imagem a tua forma individual de ser e construir essa diversidade que o mundo nos oferece. Ai, que lindo, Solange. Antes da gente ir para o chá, até para encerrar esse assunto do visagismo, quando ele coloca, o Philip, ele coloca também as diferenças colérica, fleumática, melancólica ou sanguínea. Então, assim, finalizando até para as mulheres que estão assistindo, você me olhando hoje, né? Qual que seria, então, na tua opinião, o meu tipo de beleza? Você já me falou que a gente pode ter mais que um. Mas do que Philip coloca, de que maneira você vê, Solange? Eu vou falar do teu temperamento e não da tua beleza, porque quem define a imagem que você quer usar é você e não mais o cabeleireiro. Ah, interessante. Tá? Então, assim, quando eu falo assim, Cristiana, vamos simular uma consultoria. Tá. Cristiana, você é do temperamento sanguíneo com fleumático. O sanguíneo, ele é alegre, ele é comunicativo, ele é expansivo, ele chegando, ele chega e ele é visto, né? Ele gosta de roupa das cores que você tem hoje, por exemplo, gosta dessas cores que vibram, que brilham, né? E o fleumático, ele é mais bonachão, né? Ele é bom de conviver com ele, mas não espere muita atitude. Ele vai fazer o que você determinar para ele fazer, né? Então tu tem essa mistura, desses dois temperamentos. Agora, Cristiana, você quer mostrar o que na tua imagem, né? Você quer mostrar essa mulher expansiva, essa mulher que é alegre, que é comunicativa, e aí a cliente vai me dizer, ou o cliente vai me dizer o que ele quer expressar na sua imagem, e nós vamos construir a partir do que ele definir. Porém, Cristiana, como nós falávamos antes, há um fator que é bem danadinho na construção da imagem, porque quando eu faço essa pergunta, você quer expressar o quê? Embora a gente já fez uma prévia da conversa da sua personalidade, a pessoa não sabe dizer o que ela quer. Por isso que eu te digo que é uma terapia. Você vai ter que parar para olhar dentro de você, si né? Se identificar primeiro quem eu tô sendo nesse momento e o que eu tô querendo expressar também. Porque a gente não se conhece. Né? E é algo tão novo. A própria psicologia é uma profissão jovem na Terra, né? Que as pessoas vão ao terapeuta, vão ao psicólogo e não é isso. Por quê? Porque justamente o psicólogo ele vai mostrando com que você vá se percebendo quem você é, né? Então, e esse ser que mora dentro de nós, que não se conhece ainda, porque é um ser muito velho, que ele cristalizou algumas coisas, alguns sentimentos e algumas emoções pela própria história, que se nós formos estudar na Terra, a história da Idade Média, por exemplo, se nós pegarmos, né? Quanta tortura foi feita com o ser, né? Então, esse ser antropológico que mora dentro de nós, ele vem junto. Então é difícil a gente quebrar as máscaras. Promover esse autoencontro conosco mesmo, ele é doloroso, ele exige muito da gente, ele exige perseverança, ele exige dedicação, exige boa vontade, exige choro, exige lágrimas, né? Então, por isso, tem momentos, Cristiana, que na consultoria eu quero fazer a imagem da máscara. É mais fácil. Exato, e eu tenho que fazer a imagem da máscara. Embora o visagista veja quem ele é, porque está desenhado aqui, mas não é a minha função, né? A minha função é construir imagem, melhorar a autoestima da pessoa, mas tem que fazer. Porque... Agora, a tua profissão é linda, né, Solange? Porque você para olhar o ser humano, para verificar o momento que a pessoa está vivendo, o que quer expressar. E eu quero te convidar então para um chá, Solange. Hoje o nosso chá, sempre falo um pouquinho, porque eu acredito que o chá é algo tão gostoso. Eu tenho viajado muito para países orientais e a gente vê o quanto essas pessoas se contagiam pela questão do chá. Aqui nós temos na nossa região o chimarrão, que é bem famoso, mas a gente sabe que o chá também ele é um momento para quê? Para você parar, para você sentir o sabor, né? A trazer também essa parte natural que a gente tem, que também expressa esse sentimento,
O chá também ele tem muito a ver com o que a gente está vivendo no momento. E hoje a gente fez um chá preto para te receber, com hortelã, abacaxi e um pouquinho de fruta também para trazer essa essência, essa questão viva que é muito importante para o ser humano. Vamos tomar um chá? Solange, então, como você é espírita, a gente vai aproveitar também para falar um pouquinho desse tema. E eu pesquisei e eu acredito que esse parágrafo que eu trouxe, ele mostra bem interessantemente assim a forma do espiritismo, que diz: ser espírita não é ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é de ter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. E finalizando, não é construir templos de pedra, é transformar o coração em templo eterno. Cristiana, o que você pontuou aí, o espiritismo é isso e muito mais. Né? É uma filosofia de vida muito ampla, né? Mas que ela vem ajudar a construir o ser. Né? Construção do ser. A construção do ser. Temos como Jesus como modelo e guia a ser seguido, né? O espírito ele é cristão, então nós temos levando em conta que a partir da chegada de Jesus para a Terra não foi mais a mesma. Por quê? A partir da chegada dele, nós vimos falar em amor, nós vimos falar em renúncia, nós vimos falar em há várias moradas na casa do meu pai. Né? Nós vimos falar em que a vida continua. Em desapego. Em desapego. Nós vimos falar em perdão, porque ele disse amar os vossos inimigos. Né? Então, a partir do momento que Jesus chegou na Terra, a Terra não foi mais a mesma. Nós passamos a ter esperança, porque acreditando que na construção do ser nós vamos melhorar o mundo. E o que é essa construção do ser? Né? Volta ao assunto que nós estávamos falando antes. É muito parecido até. Eu tenho que me conhecer para saber quais são os meus sentimentos inferiores que estão me afastando do Pai, que estão me afastando de Jesus como modelo, como mestre. Então, quais são aqueles sentimentos que fazem ainda eu sentir raiva, que faz ainda eu ser egoísta, que faz ainda eu ser orgulhoso, que faz ainda eu não saber amar a mim mesmo. Porque qual é o próximo mais próximo de si mesmo? Somos nós. Né? Então, é uma religião, como Jesus disse assim, em uma passagem, haverá um só rebanho e um só pastor. Né? Então não é que o espiritismo, Cristiana, ele vai dizer que todos um dia vão ter que ser espírita, não é isso, não é a pretensão dele, mas ele diz assim, que haverá o dia que todas as religiões vão desaguar num só rio, né? num só oceano, que é viver a justiça, o amor, a verdade, né? E a caridade. E quando você fala, Solange, me remete muito, por exemplo, à Terra Santa. Por que é uma Terra Santa? Primeiro que é no meio do deserto, mas ali tem muita vida. Para quem acha que é só deserto, Israel, a gente vê que ali tem muita vida. E a gente percebe as religiões, a velha Jerusalém, que é toda cercada, então, e o judaísmo, os ortodoxos, os cristãos, os muçulmanos, eles sim vivem em harmonia, diferente do que às vezes a gente vê na mídia, que existe um afrontamento muito grande. Eles conseguem viver, mas tendo por Jesus. Né? Eles têm isso bem claro entre eles. Mesmo aquela religião, aquela crença que não acredita que Jesus é o Filho de Deus, que vê simplesmente Jesus como um Messias, mas eles têm um respeito muito grande dessa união, dessa unificação. Se nós formos adentrar ao mérito dessa questão, né, lá está o início. O início. Da verdadeira história de Jesus, né? Da verdadeira história do homem propriamente dito que recebeu esse sol.
né? Porque perguntaram ao Chico Xavier: Chico, o que representa Jesus? Qual a importância de Jesus para a Terra? E o Chico disse: a mesma que o Sol para a vida física no planeta Terra, né? Então tu imagina o quanto é grande isso. Então ele nasceu lá, né? E deixou a sua energia maior lá, por isso que as pessoas vão lá e sentem essa vibração. E existe uma vibração. Eu descobri o sentido da palavra energia na Terra Santa. Então assim... É muito intenso. Eu acredito que quando você vai aberto para isso, você sente isso mesmo, né? Que pode ter pessoas que vão lá e vão simplesmente para ver o físico. E Solange, olha, né? Que interessante. Lá não é um lugar que você vai que as pessoas estão todas tranquilas, caminhando devagar, orando. É uma multidão de pessoas todos os dias. É um empurra, é gente chegando, é gente saindo. Mas mesmo assim você consegue ter um poder de concentração, você consegue ficar tão sereno e tão leve que você acaba absorvendo e se deixando absorver pelo local onde você está também. Pois é, então esse início dessa história vinha, se a gente for olhar a história do cristianismo primitivo e redivivo, que é a função do espiritismo em trazer para as religiões, vinha muito bem até o início, né? Aí vivemos um período da Idade das Trevas, que foi terrível para a humanidade, que é a Idade das Sombras, que foi a Idade Média, né, Cristiane, que nós falamos antes também, onde muito foi feito com o ser em nome de Jesus. Né? Então muitos atribuem que Jesus não é a libertação por conta do que fizeram da imagem dele. Que foi usado. Ele foi mal interpretado em alguns aspectos por vaidade, por orgulho. Ele foi mal interpretado, por egoísmo, para ter para mim, né? E ele nasceu como libertação para todos os povos, né? Então a nossa história vinha muito bem até ali, e agora chegou o momento, e ele disse: meu Pai enviará um Consolador prometido, que virá e ficará para sempre. Então o Espiritismo, ele tem apenas quase 160 anos na história, né? Comemoramos esse ano 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A palavra Evangelho quer dizer a boa nova, né? Então Jesus veio trazer essa boa nova. Eu, acima de tudo, Cristiana, o que eu entendi com o Espiritismo é poder construir que em meu lar eu recebi amores, desafetos, que em outras existências, porque a gente fala de reencarnação. Que em outras existências por equívoco, por eu estar ignorante da lei do Cristo, da lei do Pai, eu errei com esses amores. E hoje Deus me oportuniza de recebê-los em minha casa como filhos. Olha que coisa fantástica! Eu poder olhar para o meu pai e para minha mãe, que hoje estão com 84 anos, minha mãe há 12 anos com limitação física, e poder entender que o que ela está passando está construindo dentro do ser imortal dela uma oportunidade de reparar sentimentos. Solange, e falando de reencarnação, muito se fala em karma também, e aquelas pessoas que dizem que o espiritismo tem muito a ver com comodismo, por exemplo, a pessoa aceitar que está passando por tudo isso porque está herdando um karma de uma vida passada. Cris, eu vou falar para ti o meu colorido, o que eu acho disso, né? Mas no Espiritismo existe karma, existe causa e efeito, né? Então, assim, comodismo é você cruzar os braços e dizer: não, Deus quer isso. E jamais eu aprendi isso na doutrina espírita. Deus quer que com a minha dor eu renove meus sentimentos, eu construo um novo ser. Então é diferente. Bem diferente. A aceitação, a resignação quer dizer aceitação com a razão, né? Eu estou aceitando porque eu tenho uma razão para aceitar aquilo que eu não consigo mudar. Agora, é claro que cruzar os braços e dizer Deus que é assim é comodismo mesmo, né? Então, e não é isso que a gente aprende. A gente aprende que a gente tem que aceitar aquilo que eu não consigo mudar, mas o que está para eu mudar, eu tenho que mudar. E como que você alimenta o espiritismo em você? Existe alguma rotina, existe algo especial dentro do espiritismo para isso? Não existe nem o ritual, não existe nada. Por ser uma filosofia, ele agregou em minha vida valores, né? Valores de oportunidade, valores de esperança, valores de conquistar a paciência, né? Como a gente colocou antes, a mansetude, que é uma das minhas caminhadas, né? Eu consegui ser serena. Então ele vem agregar
A gente teve a oportunidade de estar com um palestrante que veio de São Paulo e ele falou assim, nós chegamos no Espiritismo, mas o Espiritismo não chegou em mim ainda. Então, quando o Espiritismo chegar em mim, eu vou conseguir viver as práticas do Cristo com naturalidade. Eu vou amar você, Cristiana, independente do que você é e da forma que você é, porque você é uma irmã do mesmo, filha do mesmo pai. Né? Eu vou conseguir eu vou te perdoar porque eu vou conseguir compreender o porquê da tua dificuldade, o porquê da tua fala alta, o porquê da tua atitude e tal. Porque não existe perdão sem compreensão. Com certeza. Né? E também Chico Xavier coloca, finalizando então, Solange, que céu, inferno e purgatório começam dentro de nós mesmos. É isso? É, estado de consciência. Estado de consciência. Estado de consciência, né? Se eu vivo, se eu já faço uma busca para eu poder viver em paz comigo mesmo, com o meu semelhante, com o mundo e com Deus, né? Eu já vivo num estado de consciência de céu. Agora, se eu vivo emergida em sentimentos de raiva, de egoísmo, de pretensão, dentre tantos, né? De inveja, de ciúme, de tristezas, né? Então, eu já vivo no estado de consciência de inferno, vamos dizer isso, né? Solange, e para finalizar, assim, que mensagem que você deixa para todas essas mulheres que estão assistindo o Chá das 5, que te ouviram falar sobre visagismo, sobre a individualidade, sobre o espiritismo? O que você deixa para essas mulheres, assim? O que a Solange, né? Hoje a Solange mãe, a Solange mulher, a Solange amiga, deixa para essas mulheres? Eu diria assim, que quanto ao visagismo, né, Cristiana, a gente está em nosso salão, o Ofício Harry Maravilha, lá esperando quem quiser conhecer um pouquinho mais da sua individualidade, que a gente está lá esperando, né, para essa consultoria de imagem. E estou muito feliz de poder estar nessa oportunidade, dessa profissão. E quanto ao espiritismo, é dizer o que eu digo para essas mulheres, que procurem ter conhecimento, né, em todos os aspectos, porque que você quiser manter um povo sob domínio, mantenha na ignorância, né? Estamos destinados ao bem, né? Estamos subordinados a Deus e Ele nos fez para vivermos em plenitude e felicidade. E não é tão difícil como a gente acha. Não. Solange, eu quero te agradecer, adorei te conhecer e ver essa doçura, né? Eu não sou visagista como você, estou bem longe disso, mas assim, a gente consegue perceber a tua serenidade, a tua doçura, o amor que você tem. Eu acho que antes da profissão, até pelas pessoas, e o respeito pelo ser humano, pela individualidade, pela peculiaridade de cada pessoa, especialmente das mulheres. Então, muito obrigada, que você consiga seguir essa tua história de bem contigo, mas também de bem com os outros. Muito obrigada. Obrigada, foi um grande prazer e estaremos aí. Então tá, obrigada. Eu nunca imaginei que eu fosse atingir o corpo que eu tenho hoje. Eu me surpreendo muito. Eu me olho no espelho direto agora. Pelada, de roupa, de qualquer jeito. Eu fico me olhando o tempo inteiro. Porque antes eu evitava, eu tinha pavor de me olhar. Em fotografia eu nem me reconhecia.